Então vamos lá. 3. Análise horizontal e vertical. Agora nós vamos entrar na parte do balanço que a gente pode melhor vislumbrar esses dados esboçados no nosso balanço. Então vamos lá. Os valores absolutos dificultam a leitura das demonstrações financeiras. Análises horizontal e vertical acrescentam números relativos em percentual aos absolutos. Na análise horizontal, verifica-se a evolução, crescimento ou redução de uma rubrica da demonstração financeira, de um período, seja ele mês, ano, etc., para o outro. Ok? A lei das SAs obriga que a publicação dos balanços contenha dados de 2 anos, permitindo, assim, analisar a evolução das contas de um ano para o outro. Na análise vertical, verifica-se a participação relativa em percentual de cada item, ativo, passivo ou despesa, sobre o seu total. Vamos ver isso melhor agora. Olha lá. Primeiro, análise horizontal. Nós temos aí o quadro de análise horizontal, ou seja, eu consigo enxergar, no caso aqui, 2 anos, olha, 2004, 2005, ativo e passivo. Olha só. Horizontal, de horizonte, ok? Então, estamos vendo aqui, ó, de forma horizontal, ok? Olha o mouse aí correndo, ó, de forma horizontal. Eu tenho o meu ativo circulante em 2004, o meu ativo circulante em 2005. Tenho o meu ativo realizável a longo prazo em 2004 e em 2005. De forma bem clara que eu posso comparar um com o outro, ok? E meu passivo é a mesma coisa. Esse tipo de análise chama-se análise horizontal, é uma comparativa de forma horizontal. Ok? Mais um exemplo aqui, da editora Ática, ok? E aqui nós temos a análise vertical, também da editora Ática como exemplo. Olha lá. O que seria a análise vertical? Eu consigo analisar de forma vertical. Olha o mouse mexendo aí, ó, de forma vertical. Eu tenho item a item demonstrado de forma percentual. Olha só, caixas e bancos. Em 2004 representou 0,4%. Em 2005, 0,1%. No meu ativo realizável a longo prazo, o meu imposto de renda diferido, em 2004 representou 5%. Em 2005, 4%. Aqui eu consigo ver as variações de forma individualizada, ok? Por isso chama-se análise vertical. Mais um exemplo aqui, a gente começa a ver aqui, ó, bem mastigadinho para vocês. Ó. Receita líquida 100% e aí vai descendo os percentuais de acordo com cada item. Análise através de índices. Olha só, a partir de agora nós vamos começar a ver alguns itens que nos facilitam bastante a gestão da empresa. Então, olha lá. Consiste na relação entre contas ou grupo de contas do balanço e da demonstração de resultado, a fim de se evidenciar a situação da empresa quanto à liquidez, estrutura de capital e rentabilidade. Comparação dos índices no tempo. A comparação de índices de 2 períodos diferentes também enriquece a análise das demonstrações financeiras. A comparação com padrões do segmento propicia as melhores conclusões sobre a situação econômico-financeira, visto que, dependendo do negócio, a estrutura de capitais, bem como a liquidez, podem assumir características distintas. Inúmeros são os índices possíveis de se calcular. A seguir, apresentamos alguns deles, então, para vocês. Olha lá. Primeiro, índices de liquidez ou solvência. Ok? Índices de liquidez ou solvência. Temos alguns índices de liquidez e solvência. O primeiro deles, nós vamos ver aí agora, é o índice de liquidez corrente. Ok? Então, o que são os índices de liquidez ou solvência?
São índices que indicam a situação financeira de uma empresa, ou seja, a sua capacidade de pagar as dívidas, capacidade de liquidez ou de solvência, de pagamento, ok? Índice de liquidez corrente, então, vai ser o quê? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Asterisco aqui, ó, o circulante também é chamado de corrente, né? Por quê? Porque ele está circulando o tempo inteiro, porque ele está se movendo. Isso indica o quanto a empresa possui no ativo circulante para cada real de dívida no passivo circulante. Ou seja, quanto maior o índice, melhor é a capacidade de pagamento. Quanto maior o índice, melhor é a capacidade de pagamento. Ok? Índice de liquidez seca, né? Índice de liquidez seca é igual disponível mais contas a receber sobre o passivo circulante, né? Isso indica quanto a empresa possui em seus ativos mais líquidos menos o disponível. Ou seja, desculpe, gente, acabei soluçando aqui. Isso indica quanto a empresa possui em seus ativos mais líquidos, menos disponível, e aplicações financeiras e valores a receber de clientes para cada real de dívida no passivo circulante. Ou seja, quanto maior, melhor é a capacidade de pagamento. Ok? Se o índice de liquidez seca é ruim, mas a empresa possui estoques de produtos acabados, ou seja, não obsoletos ou deteriorados, desculpem, em condições de venda rápida, pode indicar uma boa situação financeira. Tá? Índice de liquidez geral, que é o quê? Ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Ok? Tudo isso está no ativo, tudo isso está no passivo. Ou seja, indica quanto a empresa possui em ativos de curto e longo prazos para cada real da dívida total da empresa. Quanto maior, melhor é a capacidade de pagamento. Ok? Índices de estrutura de capital. Olha lá. Primeiro índice de estrutura de capital é o índice de endividamento, que é o quê? Capital de terceiros vezes 100 dividido pelo patrimônio líquido, ok? Ou você pode fazer direto, capital de terceiros dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. Isso indica a relação entre capital de terceiros e o capital próprio da empresa. Quanto menor, melhor. Por que quanto menor, melhor? Estamos falando de endividamento, dívida, pois menor é a dependência do capital de terceiros para a manutenção da operação e, consequentemente, menor é o nível de despesas financeiras. Entretanto, se o juro pago pelo capital de terceiros for menor do que o lucro sobre o capital próprio, é vantajoso para a empresa. Por quê? Isso chama-se conceito de alavancagem financeira. Olha só, se o juro pago pelo capital de terceiros, ou seja, capital que não é meu, for menor do que o lucro sobre o meu capital próprio, isso será vantajoso para a empresa. Conceito de alavancagem, né? Alavancagem financeira. Ok, gente?